Olá, boa noite, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar com vocês a palavra do Senhor, a palavra de Deus, essa que nos sustenta, essa que nos alimenta, essa que nos direciona. Então, mais uma vez, através aqui do YouTube, enquanto estamos enfrentando esses momentos difíceis. Mas feche os seus olhos, eu quero estar orando por você e com você. Pai querido, Deus maravilhoso, Deus de graça, em o nome santo do Senhor Jesus, Pai, nós pedimos a Tua santa presença agora, que o Senhor alcance, meu Deus, a cada um que esteja nos assistindo, a cada um que esteja na sua casa, no seu lar, aonde quer que esteja, meu Deus, que o Teu Espírito esteja a ministrar o coração deles, meu Deus. Pai, oramos também por esta nação, Senhor. Sara a nossa nação, Senhor, aviva a Tua igreja, meu Pai. Meu Deus, nós precisamos de Ti, Senhor, nesse momento tão difícil que estamos passando, Senhor. Nós repreendemos todo mal, repreendemos, meu Deus, ó Pai, essa enfermidade, essa peste, essa doença. Meu Deus, que o sangue do Teu Filho esteja sobre cada lar, sobre cada casa, sobre cada pessoa, protegendo, meu Deus, de todo mal. Meu Deus, que também possamos tirar proveito deste momento, Pai, que nós possamos valorizar a liberdade, o direito de ir e vir, que nós possamos valorizar, meu Deus, ó Pai, os laços de relacionamento, de amizade, o quanto faz falta, Pai. Infelizmente, Senhor, nós só damos conta disso quando realmente não podemos usufruir. Paizinho querido, mas sabemos que todas as coisas estão debaixo do Teu controle, Pai. Meu Deus, queremos pedir a Tua bênção especial nesses momentos, meu Deus, que vamos estar passando juntos aqui, Pai. Que a Tua palavra, Senhor, encontre corações abertos, em o nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus diz lá no livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 17: Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uva nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem boi nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Essa é a palavra que o Senhor tem para nós nessa noite. E eu quero dizer para você que independente do que a nossa nação está passando, independente do que cada um está passando nesse momento difícil, a gente tem que se alegrar no Senhor, porque Ele tem o controle de tudo nas mãos dEle. Pode até parecer que não, parece que Deus perdeu o controle da situação, mas Ele não perdeu. Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje, e Ele será esse mesmo Deus eternamente. A nossa confiança está em Deus. Ainda que aconteça o pior, Deus, Ele vai continuar sendo Deus. E se acontecer o melhor, que é isso que nós estamos esperando em Deus, Ele vai continuar sendo Deus. Então se alegre no Senhor, não se desanime, não se deixe abater pela situação que nós estamos vivendo nesse momento. Agora é um momento que nós temos de adorar o Senhor, de louvar a Ele. É um momento, é uma oportunidade que Deus está nos dando para ver se nós somos fiéis a Ele. Esse é um momento difícil, sim, mas é um momento que vai passar. E independente do momento, nós temos que nos alegrar no Senhor, porque sabemos que Ele é Deus, sabemos que Ele está no comando e sabemos que tudo está no controle das mãos dEle. Essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar
essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Pode durar uma noite, o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Se alegre todavia no Senhor Jesus, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Encerre mais uma vez dizendo: todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.
tema da mensagem de hoje é mente e postura de um vencedor. Mente e postura de um vencedor. Abra comigo a palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 2. A palavra de Deus diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Amados, hoje o tema, como eu disse, é a mente e postura de um vencedor. Porque a carreira que nos foi proposta, esta caminhada cristã, ela precisa de foco. Todo vencedor, ele tem que ter um alvo, ele tem que ter uma meta, ele tem que ter um foco. E o apóstolo, creio eu que foi Paulo que escreveu o livro aos Hebreus, ele compara aqui a nossa jornada cristã com uma maratona. Queridos, e quando nós falamos de maratona, é interessante que nós temos que nos livrar de tudo que atrapalha e do pecado que nos envolve, corramos com perseverança. Por que com perseverança? Uma maratona fala-se de 42 quilômetros. E quando chegam os últimos quilômetros, as pernas já não mais nos obedecem, as dores musculares, e eu tenho que ter perseverança, eu tenho que ter foco, eu tenho que manter os meus olhos na linha de chegada, porque se eu ficar olhando para os lados, aos corredores que ameaçam a minha posição, eu vou perder tempo, eu vou perder passada, eu vou perder ali o alvo, eu vou perder a diretriz. Igualmente a nossa caminhada cristã. Sabe, querido, há muitos momentos na nossa vida que o inimigo, ele anda lado a lado conosco, que o inimigo, ele quer fazer com que nós percamos o foco, porque quando nós tiramos os olhos do foco, quando nós ficamos olhando para as ameaças dele, quando nós ficamos olhando para ver se ele está ao nosso lado, nós vamos perder, nós vamos sair daquilo que era a nossa meta, a nossa caminhada cristã. Nós precisamos desenvolver essa mente de vencedor. E uma mente de vencedor, a Bíblia fala nas cartas às igrejas da Ásia, no Apocalipse, ele diz: aquele que vencer receberá. Então é uma corrida, é uma maratona, nossa vida é uma maratona, e que requer sim essa perseverança, requer sim nós nos livrar daquilo que nos atrapalha. É interessante, no versículo 2, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. E aqui Paulo fala que eu não posso ficar olhando as adversidades, os noticiários, eu não posso ficar focando no tamanho do problema, no tamanho dos gigantes que se opõem à nossa caminhada, mas eu tenho que ficar com os olhos fitos em Jesus. Jesus é a palavra. No princípio ele era o verbo era com Deus, o verbo é Deus, o verbo é a palavra, Jesus é a palavra. Eu posso olhar para a Bíblia simplesmente como uma história qualquer, ou eu posso olhar para a Bíblia tendo ela como o próprio Cristo falando comigo. Quanto mais eu manter os meus olhos na palavra de Deus, mais isso vai colaborar para que eu alcance o objetivo. E qual é o nosso objetivo como cristão? Se não chegar à vida eterna ao lado do Pai, se não herdar o reino de Deus, se não materializar o reino de Deus que Ele nos promete pela sua palavra. Qual é o seu objetivo? Você não pode ficar olhando as ameaças do dia a dia, que são muitos. Basta você olhar para os noticiários,
basta você abrir a internet, basta você olhar para os telejornais e você vai ver as ameaças constantemente, você vai ver a violência, você vai ver as mortes, você vai ver aquilo que a crise econômica, tudo isso é para que você tire o foco de Jesus. Eu não estou falando que você deve ser alienado a essas coisas. Não, você sabe que tem um inimigo. O atleta, na sua maratona, ele sabe que tem adversário nas raias ao seu lado. Mas ele não pode ficar olhando os adversários. Ele tem que ficar olhando o objetivo, aonde ele quer chegar. Tenha os seus olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da sua fé. E aqui o autor aos Hebreus ainda ele fala que o próprio Jesus é um exemplo para nós. Ele focava na alegria do Pai ao ter nós reconciliado com Ele. Ele focava naquilo que, no sorriso do Pai, na expressão que o Pai teria ao Ele nos reconciliar com Ele. E foi isso que fez com que Ele suportasse a cruz, foi isso com que Ele suportasse ali a vergonha, a humilhação, porque ele estava focando no Pai. Acredite se quiser, querido. Um dia eu já fui um atleta, um dia eu fui jogador de futebol. E eu particularmente eu não gostava de treinar, não gostava dos exercícios físicos, não gostava da sala de musculação, não gostava dos testes físicos. E o que fazia com que toda manhã eu levantasse e fosse treinar, era colocar os olhos no meu objetivo, que era ser um jogador de sucesso. Falando de futebol, se o jogador entrar em campo, olhando para o tamanho do adversário, e se porventura ele não faz parte de uma equipe grande, então ele já entra derrotado. Um campeão, ele não pode ter essa mentalidade de focar nos adversários, de focar na força do inimigo. Não, a mente de um campeão é focar num objetivo, é ele saber que ele pode chegar até lá. E é isso que Paulo está falando no livro de Hebreus. Então, o primeiro tópico que eu quero falar com você que quer ser um vencedor, você que quer chegar a desfrutar da vida eterna, estabeleça-se um alvo, tenha um alvo, para que nós venhamos vencer os desafios presentes. Eu tenho que ter algo superior, que me faça valer a pena os dissabores momentâneos. Então, queridos, tenha isso, tenha aquilo que Deus te promete, a vida eterna, aonde não haverá mais dor, aonde não haverá mais choro, aonde não haverá mais pranto, aonde você vai desfrutar da presença de Deus lado a lado. Sabe que você pode começar a usufruir isso a partir de hoje. Tenha um alvo, o seu alvo é a eternidade. Não fique preso às coisas momentâneas. A outra coisa que eu quero compartilhar com você, o segundo tópico que eu quero, é que quando eu tenho um alvo, eu também sei que tenho um caminho a percorrer. Eu tenho um alvo. Estabelecer o alvo não é um fim, mas é apenas ali uma meta. Agora eu tenho um caminho a percorrer. Eu tenho um caminho a trilhar. O maratonista, ele sabe que tem que chegar à linha de chegada, mas até ali são 42 quilômetros, que muitas vezes ele terá que enfrentar o calor, ou a chuva, ou o frio, depende da estação do ano. Eu e você também. Nós temos um alvo. Este alvo é chegar à eternidade, mas na maratona da vida nós vamos enfrentar bastantes dissabores. E qual o caminho percorrer? Qual o caminho que me leva até este alvo? Então, em João capítulo 14, versículo 6, diz assim, Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Queridos, se você tem um alvo que é usufruir, desfrutar da presença de Deus, de comer
o fruto da árvore da vida que está reservado para nós, você tem que trilhar esse caminho. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Quando isso é anunciado, um judeu, ele sabe exatamente o que Jesus estava falando. Porque no tabernáculo, a presença de Deus, ela se manifestava do Santo dos Santos. Mas até chegar no Santo dos Santos, ele teria que entrar pela primeira porta, essa porta de entrada, que se chamava-se caminho. Essa primeira que dava acesso aos átrios, era caminho. E ali ele levava a sua oferta e ele se deparava então ali com um altar onde ele colocaria a sua oferta. Depois teria que passar pela pia de bronze, depois teria que passar pelo incenso. E então ele chegava à segunda porta, e ali que era do lugar santos. E essa porta chamava-se verdade, aonde somente os sacerdotes poderiam trabalhar. E o sumo sacerdote teria que passar ali pelo lugar santo. E ao chegar então a outra porta, e essa porta então chamava-se vida, que dava acesso à presença de Deus. Jesus estava falando exatamente isso. Ele era o caminho, ele é o caminho que nos leva à presença de Deus. Não tem o que venhamos a fazer por nós mesmos que nos dê acesso à presença de Deus, à presença do Pai, se não for através de Jesus. E como eu disse, meu amado, Jesus é a palavra. Jesus é a palavra de Deus. Querida, não tem como eu chegar à presença do Pai se eu não tiver intimidade com a palavra. E a pergunta que eu faço, temos nós priorizado isso? Temos nós buscado saber, conhecer a mente do Pai, conhecer o coração do Pai, conhecer o reino do Pai, somente através da palavra, seja ela escrita ou seja ela falada, como eu estou fazendo agora. Quanto mais você busca conhecer a palavra, mais você tem consciência deste caminho, mais você tem a oportunidade e a chance de se tornar esse vencedor. Se você não tem tempo de meditar na palavra, se você não tem tempo de ouvir a palavra, se você não conhece a palavra, você não conhece o Pai, você não conhece o caráter dele. Então, como você poderá confiar? E sem fé é impossível agradar a Deus. A única forma que eu e você, como cristão, podemos agradar a Deus é através da fé. Então você tem um alvo e agora você tem que percorrer um caminho. E a palavra de Deus mostra como você percorrer esse caminho com segurança, não olhando para a esquerda nem para a direita, mantendo os olhos focados no seu objetivo. Todo vencedor, ele tem um alvo. Todo vencedor, ele conhece a sua pista de corrida. Ele conhece aquilo que o adversário vai fazer para que ele não consiga chegar nesse mérito de vencedor. E a nossa caminhada cristã é da mesma forma. Vivemos tempos difíceis. E Paulo fala ao jovem Timóteo que os últimos dias seriam dias dificultosos, porque seríamos amantes de si mesmo, gostaríamos de ouvir somente aquilo que agrada os nossos ouvidos, mas o caminho que eu tenho de percorrer não é somente de flores, não é somente de vitórias, existe as dificuldades, aonde eu tenho que perseverar, aonde eu tenho que ficar firme, aonde as coisas acontecem de tudo para que eu venha desistir, para que eu deixe de correr, para que eu deixe de olhar para o foco. Nós constantemente nos deparamos com isso desde o abrir os nossos olhos pela manhã. Mas Deus quer que você tenha uma mente de vencedor, uma postura de vencedor. Percorra este caminho, busque conhecer este caminho. O terceiro tópico que eu quero falar com você, uma vez que eu tenho um alvo, uma vez que eu tenho um foco, uma vez que eu conheço o caminho, eu tenho que determinar um plano de ação. Por onde começar?
Muitas pessoas falando do esporte, falando da maratona, falando do jogador de futebol. Muitas pessoas, eles querem ser um jogador de futebol muito jovem, mas o que eles não querem é pagar o preço, o que eles não querem é treinar, o que eles não querem, por exemplo, é o esforço físico. Então é aqueles jovens que eles acordam às 10, ficam no videogame o dia todo e eles vão somente jogar, confiando no seu talento, mas ele não quer pagar o preço, sabe, queridos? Todo atleta que tem sucesso são pessoas que não puderam ter a sua vida como a grande maioria. Né? Não levar a sua vida de forma medíocre, porque mediocridade é isso, é o meio termo, é o comum. Um verdadeiro atleta, um verdadeiro esportista, ele não pode comer do que a maioria come, ele não pode se divertir como a maioria se diverte, ele tem que se privar de certos tipos de alimento, de certos tipos de coisas, ele tem que se exercitar, e isso não é fácil, isso requer perseverança. Como cristão, não é diferente. Nós não podemos levar uma vida como a maioria leva, comendo, bebendo, como eu disse o culto passado, como os tempos de Noé, só pensando na preservação e na perpetuação. Eu tenho que ter meus olhos focados em Jesus. Então, a primeira coisa nesse plano de ação é receber Jesus como Senhor da minha vida, como dono da minha vida. E se eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus para que Ele seja o dono da minha vida, então é a vontade dEle que tem que prevalecer. Ele tem poder de mando sobre mim. A palavra do Senhor diz no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. É muito comum as pessoas falarem, eu sou filho de Deus, eu também mereço porque eu sou filho de Deus. Não, querido. As pessoas, todo ser humano, ao vir a este mundo, eles são criaturas de Deus. Ele só vai se tornar filho de Deus quando ele recebe Jesus como o dono da sua vida, como aquele que tem poder para direcionar a sua vida. E eu não posso esquecer que eu e você temos o livre-arbítrio. Deus jamais vai violar algo que Ele nos deu, que é essa liberdade de escolha. Deus quer ser o Senhor da nossa vida, mas Ele não é arbitrário, Ele não força isso. Ele nos dá o direito de escolher ter Ele como o Senhor da nossa vida ou não. E quando eu recebo Jesus como o Senhor da minha vida, então aí eu torno-se filho de Deus. Aí sim eu tenho o DNA de Deus, eu tenho característica peculiar de Deus. Mas somente quando eu recebo Jesus como o Senhor da minha vida. E o que é receber Jesus como o Senhor da minha vida? Será se eu receber somente uma oração, uma imposição de mãos sobre a minha cabeça? Será se é isso? Não, querido. Não é assim que eu entendo. Receber Jesus como Senhor da minha vida, como o dono da minha vida, é eu me submeter à sua vontade. E a sua vontade é expressa pela palavra dele. Então é quando eu decido que a vontade dele é o melhor para mim. Ainda que isso resulte em momentos de dores. Um exemplo disso, a Bíblia fala que eu devo orar pelos meus inimigos. A Bíblia fala que eu devo dar a túnica quando se pede também a minha roupa. Túnica fala da autoridade. Isso é difícil. É difícil você orar pelos seus inimigos para que os seus inimigos também tenham a mesma oportunidade que você tem de conhecer Jesus e ser salvo. Geralmente você ora pedindo para que Deus os castigue. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que eu tenho que orar pelos meus inimigos. A palavra de Deus diz que na mesma medida que eu perdoar, eu serei perdoado. E isso não é fácil.
Isso é muito difícil. Para que eu consiga fazer isso, antes eu tenho que me render à vontade de Deus. Eu tenho que me render ao senhorio do Senhor Jesus. Para que você tenha mente e postura de campeão. Então, além de você colocar os olhos fixos no seu alvo, que é chegar ao Pai, a eternidade, a morada eterna com o Pai, você não pode tirar isso dos seus olhos. Haja visto que o judeu, ele alfabetiza as suas crianças, os seus filhos, através da Torá, para que eles nunca deixem com que a palavra de Deus se afaste dos seus olhos. Essa palavra ela tem que estar constantemente diante dos meus olhos, para que ela entre dentro de mim. E o alvo, ou o plano de ação para atingir este alvo, é ter Jesus como Senhor da sua vida. Você já o recebeu como Senhor da sua vida? Você teve a consciência de que a vontade dele é o melhor para você? Que os planos dele são planos de paz? Que os planos de Deus para a sua vida são planos de bênção, de prosperidade, não de mal? O que Deus te orienta pela palavra não é para te privar de nada, senão é para te proteger, senão é para fazer de você esse vencedor, porque ao que vencer terá a coroa da vida. Mas para isso eu tenho que chegar como vencedor, eu tenho que vencer os adversários dessa maratona da vida. Por isso eu tenho que ter Jesus, tem que ter o Deus como alvo, o reino dos céus como alvo. Por isso eu tenho que conhecer o caminho, por isso eu tenho que ter um plano de ação que é admitir a minha falência. Aquilo que eu penso estar certo, muitas vezes está totalmente errado quando comparado com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. Por isso que o inimigo tenta te distrair. Sabe, querido, hoje uma das armas mais fortes do inimigo contra a vida do cristão é o entretenimento. Porque você hoje tem muitas opções, você tem a Netflix, você tem hoje aí canais abertos, você hoje tem todo tipo de programação dentro da sua casa, você hoje tem todo tipo de entretenimento sem você precisar sair. E se você não tiver o reino dos céus como teu alvo, vai entrar dias e sair dias, e você não teve tempo para ser ministrado pela palavra de Deus. Priorize as suas coisas. Priorize, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Deus quer que você seja um campeão. Deus quer que você seja um vencedor. Mas para isso você tem que mudar a sua mente. Você tem que se conscientizar que a sua mente tem que ser modificada. Você tem que ter a mente de um vencedor. Então estabeleça esse plano de ação, que é ter Jesus como Senhor da sua vida. Uma quarta coisa que eu quero falar. Uma vez que você tem um alvo, uma vez que você conhece o caminho, uma vez que você determinou o seu plano de ação, agora você tem que exercer disciplina. A disciplina. O sistema desse mundo sempre nos oferecerá algo que venha fazer com que nós percamos o nosso objetivo. E eu quero que vocês abram comigo aí em Mateus capítulo 16, versículo 24 e 25. Mateus 16, 24 e 25. Jesus diz para os seus discípulos. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, encontrará. Ah, meus queridos. Quando Jesus fala que aquele que quiser acompanhar, ou aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Isso é disciplina. Como eu disse, um atleta, ele não pode ser dado a bebida, o atleta não pode ter vícios
que conspira contra a sua saúde. O atleta tem que ter horas de sono, o atleta tem que exercitar, o atleta requer disciplina para que ele possa ser o campeão, para que ele venha ter sucesso na sua escolha profissional. Nós cristãos também, nós temos que negar a si próprios. Sabe por quê, querido? Nós temos uma alma. A alma fala de vontade, a alma fala de emoções, a alma fala de sentimento. A alma ela é ativada pelos 5 sentidos, por tudo aquilo que eu vejo, por tudo aquilo que eu ouço, por tudo aquilo que eu toco, por tudo aquilo que eu sinto, cheiro. Nós sabemos disso. Se nós vemos uma cena romântica, nós nos emocionamos, a emoção toma conta. Se nós assistimos uma cena triste, nós temos aí a emoção da tristeza. Isso tudo está na alma, mas a fé não tem nada a ver com as coisas externas. É a convicção na palavra de Deus. Muitas vezes vou ter que negar o sentimento de raiva, de ódio. Muitas vezes vou ter que negar a vontade, o desejo daquilo que a carne mais ama, que é os prazeres da carne, a bebedeira, a gritaria, a orgia, né? A luxúria. Isso são os prazeres da carne. Mas eu tenho que me disciplinar. Eu tenho que dizer não a essas coisas. Então, aquele que quiser acompanhar Jesus tem que negar a si mesmo. Veja, mais uma vez, é no livre-arbítrio que você decide fazer o que é certo ou errado por aquilo que você conhece da palavra de Deus. Você tem este poder de dominar a sua alma. É você que decide. A escolha é sua. Jesus diz: aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo. É você que escolhe negar os desejos da sua carne. Que tome a sua cruz. A sua cruz não é a sua sogra, não é o seu sogro. A sua cruz não é a sua esposa, não é o seu esposo. A sua cruz é a tua alma. Não tem como você ter a vida zoe, a vida de Deus, se você não resolver, não escolher entregar a vida psique, a vida do bem-estar, porque a carne milita contra as coisas do Espírito. Então, pela palavra de Deus, você sabe o que é espiritual, você sabe como funciona o reino de Deus, mas pela sua carne você sabe o que é agradável a ela, pelo sistema que o mundo nos oferece. A escolha é sua. Mas uma vez que você decide ter uma disciplina para viver espiritualmente, você tem que manter os seus olhos fixos no autor e consumador da sua fé, que é Jesus. Você tem que ter por alvo o reino dos céus. Você tem que conhecer este caminho. Você tem que ter o plano de ação, que é receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ah, querido, você tem que buscar força no Espírito de Deus para ter essa disciplina, para dizer não ao pecado, porque o pecado faz separação entre nós e Deus. Não tem como chegar à eternidade querendo ter uma vida medíocre, uma vida como a maioria, uma vida entregue aos prazeres deste mundo. Aquele que quer a amizade do mundo tem inimizade contra Deus. Por isso, querido, quando a Bíblia fala que aquele que quiser ganhar a vida psique, aquele que quer alimentar a sua carne com os prazeres desse mundo, vai perder a vida zoe, vai perder a comunhão com Deus. Mas aquele que decidir ter uma vida disciplinada, dizendo não às suas vontades e aos desejos desta carne, esse manterá comunhão com Deus. Esse chegará ao seu objetivo. Por isso é necessário uma mente e uma postura de um vencedor. Qual tem sido a sua postura? Qual tem sido os seus pensamentos? O que tem ocupado a sua mente ao longo do dia? O dia tem 24 horas. Quantas horas você se dedica a conhecer a palavra de Deus, a conhecer o caminho? Quantas horas por dia ou quantas horas por semana? Sabe, queridos,
o sistema do mundo, ele nos envolve de tal maneira que se nós não nos disciplinarmos, entra dia e sai dia, e quando nós vamos ver, nós não tivemos tempo de meditar na palavra, de olhar para aquilo que é o nosso objetivo, nós não tivemos tempos de orar, nós não tivemos tempo de estreitar esta comunhão, e entra dia e sai dia, e quando a gente se dar por conta, é quando o adversário já passou à nossa frente, é quando os gigantes já estão frente a frente conosco, porque nós deixamos de correr a carreira que não foi proposta. Então eu te encorajo nesta noite, faça uma reflexão da sua vida, como está a sua caminhada, como está a sua corrida cristã. Você tem tido um foco, você tem conhecido o caminho, você tem tido um plano de ação, você reconhece que muitas vezes a sua sabedoria, a sua força não é o suficiente para te dar uma vida vitoriosa. Você tem reconhecido Jesus como o Senhor da sua vida. Você tem buscado jejuar, orar, você tem buscado se fortalecer através da oração para que o teu espírito possa vencer esses desejos. Nós temos duas naturezas dentro de nós. Sabe, querido, quando nós decidimos por Jesus, quando nós temos Jesus como Senhor da nossa vida, nós passamos a ter uma casa dividida. E a Bíblia fala que reino dividido não subsiste. Como assim, pastor? Porque antes você andava na sua natureza humana, você fazia segundo aquilo que você achava que era correto, você fazia segundo aquilo que agradava a tua carne. Mas quando você recebe Jesus, agora o seu Espírito te direciona por um novo e vivo caminho que é Jesus. E aí então agora há um conflito interno e cabe a você a decidir a quem você vai alimentar. A natureza que você alimentar melhor é aquela que vai vencer. Se você estiver alimentando a natureza humana, a carne, a alma, com aquilo que o sistema do mundo te proporciona, essa vai prevalecer, porque o seu espírito está fraco, o seu espírito está morto, ele não tem poder ativo. Mas se você alimentar o teu espírito, então você vai ter a força suficiente para dizer não à tua alma, não às tuas vontades. Isso exige disciplina. Nem sempre eu vou vencer, nem sempre eu estou vencendo, mas eu não posso desistir. Na área que eu sou fragilizado, é onde eu tenho que meditar mais, é onde eu tenho que orar mais, é onde eu tenho que jejuar mais. E então, porque eu tenho que buscar fortalecer, essa é a batalha da carne e espírito que todos nós passamos, querido. Em nome do Senhor Jesus, quanto mais se aproxima a linha de chegada, mais difícil fica de dominar, falando numa maratona, mais difícil fica de dominar as suas passadas, as dores musculares são intensas, e se ele não focar na linha de chegada, ele vai desistir. Falando de um atleta, nós estamos próximos à linha da chegada e Deus quer que você seja esse vencedor. Queridos, eu tenho que ter essa postura de campeão, eu tenho que ter essa mentalidade de campeão. E agora, finalizando, eu quero deixar 3 princípios básicos que sem esse ninguém cruzará a linha de chegada. 3 princípios básicos, deixa eu pegar aqui o meu óculos, 3 princípios básicos que sem esse jamais chegaremos a cruzar a linha de chegada, falando da nossa vida espiritual. A primeira delas é o senhorio do Senhor Jesus, como eu já disse. Romanos capítulo 10, versículo 9, diz assim: se confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Queridos,
Muitas vezes a pessoa até confessa, até admite com a sua boca que Jesus é o Senhor. Ah, Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu tudo, Jesus é o segredo da minha vida. Mas no coração, e aqui o contexto de coração não é o órgão que bombeia o sangue, o coração, dentro desse contexto, está falando do seu espírito. Se você não crê no seu espírito que Jesus ressuscitou, porque se eu creio que Jesus apenas morreu, ele seria apenas um mártir. A morte fala do preço pago pelos nossos pecados, mas era necessário que ele vencesse a morte, era necessário que ele ressuscitasse. Então, no coração eu creio que ele ressuscitou dentre os mortos. E por isso não somente os meus pecados foram perdoados, mas eu fui renascido com Cristo para viver essa nova vida. Porque através da sua ressurreição e da sua ascensão aos céus, ele envia o Espírito Santo que me fortalece. Então não há desculpa para eu não ter uma transformação na minha vida, porque eu não dependo somente da minha força, porque o Espírito Santo de Deus, através de eu aceitar o senhorio de Jesus, habita em mim. E quando o Espírito habita em mim, ele me direciona para as coisas espirituais. Não que eu me torne perfeito. No Espírito eu sou perfeito. No Espírito está pronto. Mas a minha alma precisa de restauração. Então, quando o Espírito de Deus habita em mim, só que isso eu tenho que crer. Eu tenho que acreditar que amanhã eu posso ser melhor do que hoje. Eu tenho que acreditar que amanhã eu estou mais qualificado a expressar o reino de Deus neste mundo do que hoje, porque o Espírito Santo de Deus está em mim. E aí, quando eu creio nisso, quando isso é uma realidade dentro de mim, então eu admito publicamente com minha boca, eu confesso o senhorio do Senhor Jesus. Sabe o que acontece? É que muitas pessoas confessam, mas a sua atitude contradiz aquilo que sai pela sua boca. E então, o mundo espiritual, ele não tem alteração, porque a minha boca fala algo, mas a minha atitude é outra. Eu não percorro o caminho que eu tenho que percorrer, eu não exerço a disciplina que eu tenho que exercer, né? Eu não tenho o alvo que eu tenho que ter. Eu sou como a maioria, eu apenas falo. Muitos querem ser um atleta, mas poucos são, porque poucos têm determinação. Até tem talento, até tem um dom, mas não tem a determinação que deveria ter. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. De qual grupo você faz parte? Você é aquele que apenas fala do senhorio? Ou você tem buscado alinhar a sua atitude com aquilo que você fala? Queridos, só você e Deus, somente a palavra de Deus pode revelar isso para você. Somente a palavra de Deus pode revelar o que de fato você tem priorizado a sua vida. Então, sem o senhorio do Senhor Jesus, sem você confessar, sem você admitir, constantemente você vai ter a realidade e a verdade. A realidade é aquilo que você vive no dia a dia. A verdade é aquilo que Deus quer que você viva. No que você tem se detido, no que você tem priorizado. Sem o senhorio, você não vai cruzar a linha de chegada. Uma outra coisa que é essencial para você cruzar a linha de chegada é o amor. É o amor. Todas as leis, elas se cumprem em duas coisas: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Amar não é sentimento. Amar é uma escolha. Amar é uma decisão. Deus estava entristecido pelo homem ter optado ter uma vida independente dele.
mas Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para todo aquele que nele crê, não perecesse, não sofresse com a separação, mas tivesse a vida eterna, mas tivesse comunhão com Ele eternamente. Então é uma atitude, Ele entregou o seu Filho. Amar a Deus de toda a tua alma, de todo o teu ser, de todo o teu coração. Fala de uma disciplina, fala de uma escolha, fala de uma decisão. Amar, uma das conotações na palavra hebraica de amor, é proporcionar felicidade, é fazer alguém feliz. O seu alvo é fazer Deus feliz. E como você pode fazer Deus feliz? Expressando a vida do seu filho através de você, através das suas atitudes, através da sua fala, através da sua postura, postura de vencedor, postura de campeão. Para isso Ele te projetou. Olha que diz a palavra de Deus em 1 Coríntios 13, versículo 1. 1 Coríntios 13, versículo 1. Diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. O que ele está falando, né? O amor me leva a uma ação. O amor me leva a uma atitude. Porque eu posso falar a língua dos homens, eu posso ter muita sabedoria intelectualmente, eu posso ainda falar até mesmo as línguas dos anjos, mas se não tiver uma atitude, se não tiver amor, eu sou simplesmente como um sino que só faz barulho, mas que não implica em nada, que não faz a diferença em nada. Eu sou como o bater dos pratos. Como tem sido a sua vida, querido? Como tem sido a minha vida? Como tem sido a nossa vida? Será se verdadeiramente o amor de Deus estar em nós? Nós temos tido atitude de amor. Você tem a fórmula de um campeão, que é ter Jesus Cristo como Senhor. Você tem levado esta forma às demais pessoas. Você está cercado de pessoas que estão aí sem esperança. Você está cercado de pessoas buscando a felicidade em coisas erradas. Você tem se preocupado com elas. Você tem intercedido por elas. Você tem orado por elas. Você tem compartilhado da palavra de Deus. Você tem apresentado Jesus para essas pessoas. Isso é amor. Você não pode, porque eu conheço, eu estou salvo, eu e Deus e acabou. Não, querido, nós temos que ter atitude de amor. Imagine você numa rodovia bastante movimentada e você vê uma pessoa com deficiência visual indo em direção a essa rodovia e você não faz nada, você fica de braço cruzado. Você simplesmente fica observando, você não tem um plano de ação, você não tem uma atitude. E aí você fala que você ama. Não, querido. Amor é quando você vai lá, é quando você pega essa pessoa pelo braço, é quando você ajuda ela a atravessar, você tem uma atitude. Se você ama a Deus, você tem uma atitude, você busca conhecer Ele. Você busca ter intimidade com Ele, você quer aprender mais dEle. Se você ama o seu próximo como a si mesmo, porque você é o ponto de referência. Você não tem como amar o próximo se você não ama a si. Mas por você amar a si, você não quer ter uma vida separada de Deus. Você não quer ter uma morte espiritual, uma morte eterna. E por isso você vai à igreja, por isso você lê, por isso você medita, e por isso você ora. Você conhece o segredo de como ter uma vida em comunhão. Mas o seu irmão não, o seu vizinho não, o seu colega de trabalho não. As pessoas que estão ao seu lado não. E você não pode fechar os olhos como se você tivesse alheio a tudo isso. Amar fala de atitude. Como está a sua vida? Você tem tido essa atitude de amor? Você tem tido isso? Para que essa palavra chegasse até você, é necessário o amor de pessoas.
amor de pessoas que se dispõem a gravar, amor de pessoas que mantenham uma igreja aberta, amor de pessoas que financia isso, amor de pessoas que se dedicam a conhecer mais da palavra e se dispõem a compartilhar com vocês. Isso é amor. Você tem tido este amor? Queridos, sem o senhorio de Jesus, sem o amor, você não pode chegar a Deus. Você não pode cruzar a linha de chegada. E a outra coisa que é fundamental para você cruzar a linha de chegada é a santidade. É a santidade. Muitas vezes nós não nos importamos. Nós somos salvos pela graça. Querido, olha só o que diz a palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Hebreus 12, 14. Diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para ser santo, pois sem santidade ninguém verá o Senhor. Que interessante isso. Primeiro, eu estou aqui na Nova Versão Internacional e ela diz assim: esforce-se para viver em paz. O que é viver em paz? O antônimo de paz é guerra. É guerra, é conflito. Então, para que você viva em paz, requer um esforço da sua parte. Porque nem todo mundo tem o seu mesmo ponto de vista. Porque nem todo mundo gosta das mesmas coisas que você gosta. Porque nem todo mundo olha para o mesmo lado da moeda que você está olhando, para o mesmo lado da montanha. Então é necessário muitas vezes com que eu me esforce para entender a ótica do outro. Então, para que eu tenha paz, para que eu tenha amizade, para que eu viva bem, isso não está falando de eu ser aí um capacho, de eu ser aí, que eu venha dizer amém para tudo. Não, não é isso. Eu posso me posicionar segundo a palavra de Deus, mas respeitando a opinião do meu irmão, da pessoa. Mas eu dou base para aquilo que eu creio. Esforce para que você tenha paz. Esforça-te para que você tenha paz com as pessoas, porque as pessoas só vão ouvir a sua mensagem se antes ela te receber como pessoa. E muitas vezes nós somos tão presunçosos, né? Nós pensamos estar certo, achamos que somos mais merecedores da presença de Deus do que o outro. Querido, nenhum de nós merecemos nada. Nós só temos acesso à presença do Pai por ter recebido Jesus como Senhor da nossa vida. Sem Ele, ninguém pode chegar ao Pai. Esforce para ter paz para com os outros. Sabe, queridos, isso é fundamental. E ainda diz assim: e para que nós sejamos santos, pois sem santidade ninguém verá a Deus. O que é ser santo? É ser separado. Eu não estou falando de ser perfeito. Eu estou falando de ser separado. Quando você aceita Jesus como Senhor da sua vida, Ele te comprou por um alto preço. Você agora é propriedade exclusiva dEle. Você agora é dEle. Ele tem um poder de mando sobre você. Ele te separa justamente para servi-lo a favor do reino de Deus, para que você expresse o DNA do Pai, para que você reflita a imagem de Jesus. Você é separado. A questão não está em isso eu posso fazer ou isso eu não posso fazer. A pergunta que você deve fazer: essa minha atitude nessa situação, neste momento, vai refletir Cristo para essas pessoas? Vai facilitar com que essas pessoas possam enxergar Jesus ou não? Se comer carne escandaliza o teu irmão, então não coma. Então a questão é, posso comer carne ou não? A questão é, eu comer carne neste momento vai escandalizar o meu vizinho? Então eu não vou comer, porque eu sou separado para que Deus se revele a essa pessoa. E se isso vai servir de bloqueio, então eu não vou fazer.
É essa a pergunta que nós devemos fazer. Por isso que sem santidade, as pessoas, se eu não me comportar separado exclusivamente para representar Jesus, como as pessoas desse sistema mundano vão conhecer Jesus? Como elas vão poder ver Jesus se eu não refletir? Essa é a pergunta que eu tenho que fazer. Eu estou refletindo Jesus na minha fala, na minha família? Eu tenho refletido Jesus no meu emprego? As pessoas têm visto Jesus? Sem santidade, nem eu mesmo posso ver Cristo. Porque se eu não me separar, se eu não separar para ter tempo com Ele, para conhecer o caminho, como é que eu vou ter um alvo? Sem santidade, é impossível ver Cristo. Não é levar a vida de qualquer jeito, como a maioria. Um outro versículo que eu quero compartilhar para estar fechando essa mensagem com você é a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15, diz assim: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Queridos, é o que eu acabei de falar para vocês agora. Jesus é o nosso referencial. É a Ele que eu tenho que me comparar, não é o irmão da esquerda, não é o irmão da direita. E Ele diz assim que eu devo ser santo, como Jesus, que me chamou, é santo. Em tudo que nós vamos fazer. Então, tudo que a gente for fazer, nós temos refletido Jesus. É isso que eu tenho que trazer em memória. Poxa, muitas vezes, sabe, querido, quando eu vou à praia, andar com um short de banho, isso é normal, isso não vai escandalizar ninguém, porque é típico da região litorânea. Mas você andar de sunga, né, no meio do shopping, isso vai causar escândalo. Então a questão não é proibido usar sunga, não. É proibido andar de sunga no shopping, porque isso vai escandalizar, mas na praia não. Então, queridos, é essa pergunta, espero aí, essa minha fala, esse meu jeito, essa minha colocação, isso vai contribuir para que as pessoas conheçam Jesus ou não. Isso é ser cristão. Isso é ter uma mente de vencedor. Isso é fazer parte da igreja militante que nós falamos a semana passada. Deus precisa de você como um vencedor. Deus quer você como um vencedor. Você faz parte do projeto de Deus. Amém, queridos? Feche os teus olhos. Eu quero orar por você. Mas antes de orar, qual tem sido a sua mentalidade acerca do reino dos céus? Qual tem sido o seu objetivo? O que você tem como primazia na tua vida? Qual tem sido o seu foco? Às vezes você está tão preso ao sistema deste mundo, pensando somente no seu sucesso profissional, no seu sucesso emocional, sentimental, e você já não consegue mais ter o reino dos céus como foco. Então o Espírito de Deus, por amar você, Ele hoje traz essa mensagem para fazer você refletir. E que você nesta noite, se você se parafraseia com essa mensagem, se você consegue enxergar que, olha, eu perdi o foco, eu já não tenho mais pensado na eternidade, eu já não tenho mais me preocupado quando Jesus voltar ou quando eu for ao encontro de Jesus, eu preciso voltar a ter isso como foco. Eu quero orar por você. Pai querido, Deus maravilhoso, meu Deus, o Teu Filho esteve neste mundo e Ele mesmo sabe o quanto é difícil viver neste mundo, o quanto o sistema desse mundo, ele nos oprime, o quanto ele é sutil em fazer com que nós venhamos olhar para os lados. Meu Deus, mas que nesta noite, meu Pai, o Teu Espírito possa abrir o nosso entendimento, fazendo com que esta verdade se torne uma realidade em nossas vidas.
que nós venhamos de fato, meu Deus, priorizar o foco do reino dos céus, que nós possamos de fato, Senhor meu Deus, a partir de hoje, venhamos priorizar alguns minutos do nosso dia, Pai, para conhecer o Teu caminho, para conhecer a Tua palavra, para, Senhor meu Deus, ó Pai, refletir se de fato Jesus tem sido o Senhor da minha vida, como pai, como esposo, como filho, como servo, como líder. Será se verdadeiramente eu tenho priorizado, meu Deus, a Tua vontade, Pai, ou eu tenho feito apenas a minha vontade? Ah, Espírito Santo de Deus, abra o nosso entendimento, Pai. Revela-nos, Senhor, que em nossas atitudes no dia a dia, Pai, o Senhor possa nos fazer lembrar de todas essas coisas, que nós possamos fazer sempre esta pergunta, meu Deus: se de fato essa atitude que vamos ter é a Tua vontade, se a prioridade que eu tenho escolhido, Senhor, está alinhado com a Tua vontade. Se porventura, meu Deus, nós perdemos isso de foco, perdemos isso de vista, nos perdoe. Nos perdoe, Pai, nos perdoe, Jesus, e que o Teu sangue nos purifique de todo pecado. Senhor, que nós venhamos ter essa mente de campeão, essa mente de vencedor, que nós venhamos ter essa postura de vencedor, que nós não venhamos, Senhor, nos embaraçar com as coisas deste mundo, que nós possamos ter ciência de que há uma nuvem de testemunho ao nosso redor, que nós venhamos, Senhor, correr essa maratona da vida, Pai, na certeza de que vamos cruzar a linha de chegada como vencedor. Não, Senhor, meu Deus, em busca de uma coroa corruptível, não em busca de um troféu que perece, mas em busca de uma coroa incorruptível, Pai, que é a vida eterna com o Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a manter a disciplina necessária, Pai, para que nós venhamos ser esse vencedor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, meu Deus, a expressar o Teu DNA através do amor. Ajuda-nos a andar em santidade. É o que nós oramos e pedimos, Pai, por toda a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que você tenha uma semana de vitória, que você possa ter essa mente de vencedor, que você possa ter essa postura de vencedor, pois somos um, junto com Cristo. Ele é o cabeça e nós somos corpo, e assim nós vamos vencer. Assim nós vamos cruzar a linha de chegada como vencedor que somos, em nome de Jesus. Um beijo no seu coração e lembre-se, Igreja Bíblica Restauração, uma igreja compromissada com a palavra e com você. E até mais, em nome de Jesus. Amém.